Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje eu quero que você acompanhe comigo aí duas passagens que são a base da nossa mensagem. A primeira se encontra lá em Isaías 64, versículo 8, e a segunda se encontra em Mateus capítulo 26, versículos 51 e 52. Essas duas passagens vão nos falar sobre como sermos moldados por Deus. Ser moldado por Deus requer um processo, e nós vamos conhecer um pouco desse processo, e você vai perceber que muitas das vezes esse processo ele não é concluído, ou é concluído de maneira errada, muitas vezes por causa de nós, não por causa de Deus. Então nós vamos ver hoje de como ser moldado por Deus. Acompanhe comigo lá o que diz em Isaías 64, versículo 8, que diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Esse versículo aqui ele fala dois elementos, que no caso o barro e o oleiro, e depois o que acontece com esses dois elementos. Então, com a ajuda de Deus, o barro ele se torna um vaso. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse processo. Nós sabemos que existem vários tipos de barro, e para cada barro existe um tratamento específico. Da mesma forma, na nossa vida, Deus conhece cada um de nós e Ele tem algo preparado para cada um de nós. E o que Deus tem preparado para nós é algo muito valioso. Só que para que isso aconteça, nós precisamos primeiro deixar Ele agir em nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos disso, porque nesse contexto aqui vai dizer onde nós se encontramos na história. Fala: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro. Essa é uma grande questão para que você reflita, porque muitas vezes nós não queremos ser barro, nós queremos ser oleiro. E isso atrapalha o processo da transformação na nossa vida. O papel do olheiro é o papel de Deus e não nosso. Nós somos o barro que precisa ser moldado para se tornar um vaso. Só que muitas vezes nós queremos ser o olheiro. Como que nós somos o oleiro muitas vezes na nossa vida, na maioria das vezes, inclusive. Muitas vezes nós queremos direcionar nossa vida da nossa forma, nós queremos tomar nossas atitudes de acordo com a nossa vontade, de acordo com o que nós achamos que é certo. E nós queremos direcionar a nossa vida muitas vezes sem a ajuda de Deus. E isso atrapalha o processo pelo qual nós precisamos passar. Da mesma forma também acontece muito em nossa vida que nós sabemos o processo, mas nós não queremos passar ou preferimos não passar por esse processo, mas queremos ser abençoados. Então nós atrapalhamos todo o plano que Deus tem para a nossa vida. Isso você vai perceber lá em Mateus 26, agora um outro exemplo, Mateus 26, versículos 51 e 52, você vai observar comigo a atitude de Pedro, a atitude que pode ser a sua ou a minha, que vai dizer assim, Mateus 26, versículos 51 e 52, E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Por que eu quero falar sobre esses dois versículos aqui? É uma história muito conhecida por nós, com certeza você já leu, você já ouviu. Mas eu queria frisar esses dois versículos pela atitude de Pedro. Pedro aqui nesse momento, ele assume uma atitude, uma ação, inclusive muito precipitada, e faz o que diz aí no contexto, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Com certeza aqui Pedro achou que estava fazendo certo, achou que estava fazendo correto, que a maneira certa de agir seria essa, que ele estava protegendo Deus, que ele estava protegendo Jesus, cuidando. E quando na verdade não, na verdade ele estava atrapalhando o processo de Deus. Então muitas vezes você pode estar fazendo a mesma coisa. Deus tem algo preparado para você e você não está deixando Ele agir da maneira como Ele quer, ok?
Então Pedro aqui achou que estava tudo certo. E Jesus repreende ele e ainda cita um outro exemplo que fala: então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da tua espada, a espada perecerão. Ou seja, o que você faz volta para você. Então tudo que você oferece para o seu próximo volta para você. Então ele fala para Pedro: ó, todo aquele que usou da espada morreu por ela. Ou seja, o que você tem para oferecer vai voltar para você. Isso também é um grande ensinamento que nós temos, que nós devemos parar e refletir o que nós estamos oferecendo para Deus, principalmente, e para o nosso próximo. Lembrando, um exemplo, né? Lembrando que tudo vai da forma como você observa as coisas que acontecem e como você observa. Então, se você olhar para o mundo como de um modo ruim, tudo vai ser ruim. Se você olhar o mundo com olhos bons, tudo vai ser bom. Então tudo é a maneira como você olha, como você observa. Da mesma forma, tudo depende da forma como você se coloca perante Deus e perante a situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagine que Deus é o sol e você é uma argila ou uma manteiga. Se você for uma argila e se colocar perante o sol, o que vai acontecer é ela endurecer. Se você for uma manteiga, ela derrete. Então esse é um exemplo para que você entenda que tudo é a maneira como nós se colocamos perante Deus e perante todas as situações da nossa vida. Nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, muitas pessoas não estão sabendo lidar com essa situação e muitas delas estão se precipitando antes e não deixando Deus agir da forma como Ele espera. Então nessa situação hoje que nós estamos vivendo, eu quero passar para você a informação de que Deus ele está no controle de tudo. E Ele espera que você confie nele, que você coloque a sua vida, a vida de seus familiares, a vida da sua família, todos os seus planos, todos os seus objetivos nas mãos dele. Você observando aí os nossos antepassados cristãos, você consegue observar que eles não viviam por crise. Crise naquela época já existia, mas eles não viviam por crise, viviam por Cristo. E esse é o grande diferencial da nossa vida também nos dias de hoje. Precisamos viver por Cristo, precisamos viver por Deus, não por crise, não por situação, não por dificuldade, mas viver com Cristo, por Cristo. Então essa mensagem que eu quero trazer para você hoje é uma mensagem de esperança, onde nós entendemos que nós precisamos ser moldados. E esse ser moldado por Deus requer muito de Deus, mas também de você. Lembrando que todas as vezes que Deus moldar você com suas mãos, a digital dele fica na sua vida. Então quando a digital de Jesus está na sua vida, é algo visível, é algo notável, que você vai ter as características de Jesus. Então que você possa refletir nisso e possa dar valor a todo esse momento que nós estamos passando, para que você seja um cristão melhor, para que você seja um filho melhor, para que você seja uma pessoa melhor, para que você se desempenhe melhor depois de tudo isso que nós estamos passando agora acabar. Que você seja melhor, que você seja e tenha as características de Jesus, que independente da situação que nós estamos passando, nós possamos ser moldados por Deus, e sendo moldados por Deus, que nós sejamos um vaso de bênçãos, que é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Então eu queria orar com você agora e agradecer a Deus e pedir para que Deus te abençoe, nos abençoe e que acima de tudo Ele nos molde de acordo com a sua vontade. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós entramos agora na sua presença para agradecer ao Senhor por mais esse privilégio que tivemos e aprender sobre a sua palavra, aprender tudo que o Senhor tem a nos oferecer. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor, que possamos viver esse amor, que possamos viver a sua palavra, a sua mensagem e, acima de tudo, possamos sentir a sua presença sempre em nossa vida, em nosso lar, em nossa família. Obrigado por tudo. Peço ao Senhor que esteja agora nesse momento abençoando a todos que estarão vendo esse vídeo, todos que estarão ouvindo, todos que estarão analisando esse vídeo, para que a sua mensagem chegue em nossos corações e que acima de tudo possamos compreender e possamos colocar em prática tudo que aprendemos através das suas escrituras.
Obrigado pela vida de cada um, obrigado por nossas vidas e obrigado por cada momento que o Senhor se faz presente. E que essa situação toda seja apenas um exemplo para nós, para que possamos ser pessoas melhores e possamos dar mais valor ao Senhor. E é em nome do seu Filho Jesus, que ora, agradeço, hoje e sempre. Amém.